Estamos de volta mais uma vez para terminar hoje nossa conversa sobre o primeiro capítulo. Não é nem sobre o primeiro capítulo, porque na semana que vem a gente ainda continua no primeiro capítulo do Apocalipse. Mas essa parte inicial, essa introdução do Apocalipse, a gente está conversando sobre ela nesse nosso programa de hoje. E como a gente tem sistematicamente tido aqui a ajuda do pessoal do Ponto de Referência, você vai agora acompanhar o vídeo, que vai também sumarizar alguns pontos importantes. Depois a gente volta aqui para a música do Dilson e Débora. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Diferente do que popularmente se imagina, o livro de Apocalipse talvez seja o que mostre de maneira mais prática o amor e misericórdia de Deus. Embora tenhamos aprendido a ter medo do Apocalipse, sua tradução nada mais é do que revelação. Mas que revelação? A revelação de Jesus Cristo. O livro começa e termina com Jesus. Ele é o centro de tudo, revelando o seu amor através de sua vida, morte e ressurreição. Por isso não precisamos temer esse livro, porque em sua essência é uma mensagem de misericórdia e amor de Deus por seu povo, mesmo sem merecer, nos enchendo da maior esperança de que certamente venho sem demora. Sua misericórdia também está nas profecias contidas nesse livro. Profecias que se cumpriram fielmente e que têm por objetivo nos dar mais certeza de que podemos confiar em Deus, sua palavra e profecias, e que Ele nunca falhou e, portanto, nunca falhará. Esses são os objetivos das profecias: nos dar apoio para nossa frágil fé e não satisfazer nossa curiosidade em relação ao futuro, mas nos ajudar a viver o hoje e preparar para o futuro. É por isso que Deus só nos deixa registrado aquilo que precisamos para fortalecer nossa dependência de Deus e aprender que Ele está no controle, e por isso devemos confiar em Sua palavra. Através do apóstolo João, Deus tornou conhecido o que iria acontecer com ele e o mundo até o fim dos séculos, usando de linguagem profética e simbólica para que vendo, não vejam, ouvindo, não entendam, e assim protegendo a palavra de seus perseguidores e revelando aos que leem, ouvem e guardam. E Deus é tão tremendo que Ele deixou as chaves para abrir os significados escondidos dentro da sua própria palavra, principalmente o Antigo Testamento, mostrando que a Bíblia é uma só e que os milagres e maravilhas feitos no passado se repetirão no futuro em favor de seu povo. Futuro de libertação aos que creem no Deus eterno, que é, que era e que há de vir. Na plenitude do seu Espírito e no amor por Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Jesus, o nome que traz graça e paz a todos que nele depositam sua vida, que nos ama de forma constante e incondicional e que deu o seu sangue para nos libertar. Ele é o foco de todo o Apocalipse e de toda a Bíblia. Sua segunda vinda é o ponto final da história desse mundo e trará libertação aos que o aguardam e juízo aos que rejeitaram o seu amor e misericórdia. Só um pouco mais e veremos a promessa sendo cumprida. Só um pouco mais e veremos o Rei em sua beleza e glória. Só um pouco mais e Ele enfim enxugará dos olhos toda lágrima e não existirá mais morte, pranto e dor. Ora vem, Senhor Jesus, que a paz e a graça estejam convosco. Muito bom, mais uma vez, obrigado ao pessoal do Ponto de Referência, tem sempre ajudado a gente. Esses vídeos a gente vai andando por aí, às vezes eu saio nas igrejas e eu vejo o pessoal usando esse vídeo, porque é um vídeo que dá uma sintetizada nos assuntos da lição. Então, mais uma vez, muito obrigado. E falando em muito obrigado e em participações, a gente tem a participação então hoje, Dilson e Débora. Vocês vão cantar qual a música que vocês escolheram para começar o ano? Para começar o ano, a música chama Deixa-o Ser Teu Deus. Ótima, perfeito, ótimo. E acho que é um tema muito importante, a gente deixar Ele ser Deus para a gente entender tudo que Ele quer dizer com a palavra dEle. Vamos louvar. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito
descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando o abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito. Vem e descansa em meu colo. Vem, Deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu te amo tanto. Vem, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, meu amor é todo. todo teu. Então vem e me Deixa ser teu Deus. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Amém. Amém. Que ótimo. Muito obrigado por compartilhar essa música. E essa música tem, acho que é um convite pra gente, né, de começo de ano, né? A gente está começando um ano e a gente começa o ano tentando controlar as coisas já, né? Eu acho que o Apocalipse também é muito dessa lembrança de que a gente sempre tentando controlar, sempre tentando dizer como é que tem que ser, sempre tentando contar as histórias. E aí vem Deus, chega para João e já começa, essa revelação é minha, eu conto a história, eu que digo como é que as coisas acontecem, quando elas acontecem, o caminho pelo qual elas acontecem. E se a gente não deixa ele ser Deus, a gente vai ter que ser no lugar dele e aí a gente vai dar tudo errado mesmo, né? Como historicamente tem dado. Né? A gente olha para os rumos do mundo, e os rumos do mundo as coisas vão sempre desencaminhando quando esse homem, quando a gente tenta se colocar no lugar de Deus. Esse Deus revela
Só que ele revela de um jeito, como a gente estava falando, que às vezes não é muito fácil de entender. A questão é, se Deus tem uma mensagem, para quem entregar uma mensagem codificada? Se Deus é um Deus assim tão transparente, né? A justiça dele é transparente, o amor dele é transparente, se ele é um Deus tão transparente, por que codificar uma mensagem? Então, vale lembrar o contexto histórico que João vivia. Ele estava preso na ilha de Patmos e ali na prisão ele recebeu as visões. Então ele dependia de pessoas para trazer as cartas, as mensagens que foram escritas, e ele sozinho, ele não poderia escrever literalmente aquilo que significavam as mensagens do céu. Então João, e Jesus fez isso também, Jesus revelou para João em símbolos, mas para que através desses símbolos a mensagem fosse preservada. Então, não é que Jesus quisesse que fosse complicado ou que ele não quisesse que nós entendêssemos, nada disso. Ele quer que nós entendamos e por isso nós precisamos nos desafiar para estudar o Apocalipse. Só que para aquele momento histórico, João não poderia escrever os significados literais daquilo que ele estava recebendo como visão. Por isso, o Apocalipse é cheio de símbolos. É um instrumento de preservação, né, do livro até, né? A gente pode pensar dessa maneira. Quando a gente olha para esses símbolos, quando a gente olha para esses códigos, para essa revelação, para que eles apontam? Deus já não tinha dito tudo? Porque quando eu chego, por exemplo, eu termino lá o Novo Testamento, e muita gente que não lê o Apocalipse sabe muito sobre Cristo, sabe muito sobre Deus, sem precisar de ler do Apocalipse. O que o Apocalipse traz? Por que o Apocalipse... Por que Deus, depois de ter se revelado tantas formas, de tantas maneiras, em tantos momentos, chega lá para um velhinho João e ainda revela esse monte de símbolos e tudo mais? O que ainda faltava ser dito e por que precisava disso agora? Você falou do velhinho João, né? Então é importante lembrarmos que João era o último apóstolo que ainda estava vivo. E o pessoal começou a ficar preocupado. E ainda tinha uma lenda de que antes que o último morresse, Jesus viria e tal. Então, o Apocalipse ele serve para nos dar segurança nesse lapso entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Mostrar que Deus tem o controle da história. Né? A gente, quando vê ali no capítulo 1, Jesus, né, segurando as estrelas, né? As pessoas tinham um conceito tão forte sobre as estrelas como num conceito... De que elas diziam o futuro, mostravam o destino. Então, quando eu vejo Jesus segurando as estrelas, ele tem o destino nas mãos dele. Né? Deus está no controle da história. E eu acho isso demais. E assim, a nota tônica do livro, e principalmente no prólogo aqui, é exaltar a Jesus Cristo como dono do tempo, mas também como a nossa grande esperança para esse mundo. Que o mundo vai de mal a pior mesmo, a gente tem visto aí as coisas estão piorando, mas a nota tônica do Apocalipse, ou seja, a coisa principal que nós vamos estudar aqui ao longo dessa temporada é Jesus Cristo, e a pessoa, né, principal é Jesus Cristo. Então, João, nesse prólogo inicial aí, ele quis mostrar para nós Jesus Cristo vindo em poder e grande glória. O centro do Apocalipse é Jesus. E nós vamos estudá-lo aqui e vamos perceber quão importante é a figura de Cristo para nós. E, pastor, sabe o que é? Eu levo assim para mim da importância do Apocalipse, que ele traz para a gente a segurança de quem é o autor da história. Estudando os evangelhos, a gente consegue entender também o autor, mas além de explicar quem é o autor da história, ele traz o final da história. Então, não importam as linhas, as palavras que vão ser escritas no decorrer desse livro, quão dramáticas elas são, o Apocalipse vem para dizer, olha, fica tranquilo, vai acontecer um monte de coisa, mas o final da história está garantido para você. E daí o verso base que o Guia de Estudo traz para a gente é: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. E daí o Apocalipse vem e fala assim para mim, olha, além de estar revelando aí esse fim da história que você ainda não sabe o dia, a hora certa que vai acontecer, você pode ser feliz. Bem-aventurado se você ler, se você escutar o que está aqui. Mas não só você ter essa atitude passiva. Você tem que guardar, você tem que agir. E quando você
age, quando você aplica essa palavra viva no seu dia a dia, o céu já está próximo, está breve. E daí, quando você falou, Jé, posso chamar de Jé, né? Pode. Lá no começo Pronto, do popularizou. bloco, sobre estar chegando num lugar que você quer muito, eu lembro quando a gente ia para a praia. A minha avó morava na Baixada Santista. Muita história de praia hoje. Eu tô amando isso aqui. Tá todo mundo querendo Rio uma de praia. Janeiro. A minha avó mora na Baixada Santista e mora perto da praia, mas quando eu era pequenininha, parecia que demorava muito para chegar. Quando meu avô falava assim, tá perto, eu ficava cada vez mais feliz. Cada vez mais feliz. Parecia que eu já estava sentindo o cheiro do mar, sabe? E quando a gente começa a guardar o que está nessa palavra viva, o que está revelado, a gente começa a sentir o cheiro do céu. Nossa. Lindo. E é promessa, né? Quando a gente fala em promessa, o livro está cheio de promessas. Umas promessas, assim, surreais, assim, muito boas. E a gente só acredita numa promessa quando um casal promete uma coisa para o outro no altar. Você só acredita naquela promessa porque você acredita em quem prometeu. Nossa. Porque se você não acredita em quem prometeu, não faz sentido a promessa. E quando a gente lê Apocalipse, a gente não acreditar que é sobre Jesus e que Jesus prometeu isso para a gente, essas promessas não vão fazer sentido. Né? Então, a gente precisa, assim, entender o Apocalipse é Jesus Cristo mesmo, a essência dele, né? E a Mora tinha comentado, né, desse verso, o capítulo 1, verso 3, né? Bem-aventurado, que é feliz, né? Feliz aquele que lê, né? Os que ouvem, os que guardam. Então, ele começa com, é bem-aventurado quem lê, é feliz quem lê. Depois, quando ele fala, bem-aventurado os que ouvem, quem está lendo já não está mais sozinho. Ele está ensinando, ele tem um público, certo? Que não tem um número específico. Pode ser 2 pessoas, pode ser 200, pode ser 2.000, né? Então, e depois ele fala, né? Bem-aventurados os que ouvem e os que guardam, né? Então, ouvir e guardar. O que adianta você ouvir e passar, né, para o outro lado? Né? Então, é muito importante a gente entender que no conceito hebraico... É um processo cumulativo, né? Ouvir e praticar a mesma coisa. Né? A gente, quando começa e tem esse ponto de partida, olhando para o livro de Apocalipse, e esse verso é muito importante, né? Feliz, então, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia, aqueles que guardam as palavras da profecia. Quando a gente começa esse ano, a gente está começando, estudando o livro de Apocalipse, pensando sobre esse livro, a gente olha, a revelação é de Jesus Cristo, não apenas como sendo o originador da revelação, mas como sendo o conteúdo da revelação. Quando a gente perde de vista, e a igreja ela tem vivido todo o caos e às vezes as dificuldades todas, porque em algum momento a igreja perdeu essa necessidade e a importância da centralidade de Cristo. Cristo é o centro do Apocalipse. Não é besta, não é mulher vestida de vermelho, não é isso, não é aquilo, não é praga. Tudo isso está no livro, mas o centro do livro é Jesus Cristo. Cristo ele é o centro não é o centro mais importante, ele é o único centro. Ele é a única coisa em torno das quais todas as outras devem gravitar. Jesus é o centro e a centralidade de Cristo é o que nos dá segurança. Nos dá segurança para acreditar na promessa, nos dá segurança para saber que a gente está perto da chegada, nos dá segurança para saber que Ele vai decifrar os códigos, nos dá segurança para saber que a gente pode ser feliz, ouvindo, lendo e guardando. Porque o que a gente está ouvindo, lendo e guardando? Se Cristo é o centro, praga não me deixa feliz. Tristeza não me deixa feliz, saber das catástrofes não me deixa feliz. Então, o que tem de felicidade? O que tem a felicidade é que Cristo é o centro. E onde Cristo é o centro, existe a felicidade. Eu leio, eu ouço e eu guardo. E eu sou feliz porque eu estou lendo sobre Cristo, eu estou ouvindo sobre Cristo e eu estou guardando a Cristo. O nosso convite para você, nesse começo dessa temporada, nessa caminhada, é que você aceite esse convite principalmente para entender a centralidade do Cristo no livro do Apocalipse. Nós vamos passar por muitos temas, mas todos eles apontam para um Cristo. E não apenas um Cristo que viveu e está, mas um Cristo que muito em breve vai voltar. E Ele vai voltar porque Ele está contando uma história e Ele é o final feliz dessa história também. Que Deus te abençoe e que Deus ajude a gente nessa caminhada. E que ao caminhar no livro do Apocalipse, a gente tenha muitos encontros com Cristo. E ao encontrar-se com Ele, que Ele não apenas seja o centro do livro, mas seja o centro da minha vida, o centro da sua vida. Que Deus abençoe, um bom ano novo. Até semana que vem, quando nos encontrarmos novamente para continuar estudando ainda o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, tendo Cristo como centro. Espero você semana que vem no Código Aberto.